noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui no canal Odisseia para mais uma live de terça-feira. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, se inscreva. Se inscreva no canal Odisseia Academy. Esse canal é dedicado ao desenvolvimento pessoal e aqui nós temos centenas de conteúdos que podem te ajudar no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento e especialmente te ajudar na missão de retomar o comando da sua vida emocional, entendendo emoções, sentimentos, estados de humor, comportamento, como as suas crenças, como seus pensamentos, valores, traumas afetam suas decisões e tudo o que você faz. E hoje, na live de hoje, nós temos um tema super especial, que é uma pergunta. Você decide ou suas emoções decidem por você? Esse é o tema da nossa live de hoje. Lembrando que nossas lives são sempre terças e quintas. Na terça sou eu, com temas de desenvolvimento humano. Na quinta-feira, Saulo Silva, com temas de finanças, prosperidade real. Nossas lives são sempre 20 horas, horário de Brasília. Então anota na sua agenda, se inscreva no canal, aperta o sininho aí para que você seja notificado dos vídeos novos, dos conteúdos novos. E aproveita para assistir todos os vídeos que estão postados aqui no canal. Eu tenho certeza absoluta que, de alguma maneira, eles vão contribuir para que você enfrente melhor alguma situação que você está passando agora ou que alguém próximo de você, alguém que você ama, esteja enfrentando. Tema de hoje: quem está tomando as decisões? Quem está decidindo? Né? Essa é a nossa provocação de hoje. E é claro que esse tema toca numa questão da mais alta relevância. Várias pesquisas em neurociências, especialmente pesquisas que integram neurociências e psicologia, estão investigando tomada de decisão. Como nós tomamos decisões? O que nos motiva a tomar uma decisão? O que limita a nossa capacidade de decidir? Quais são os condicionamentos do processo de decisão do ser humano? Você já pensou nisso? Será que as nossas decisões são puramente racionais? Será que as nossas decisões são guiadas, conduzidas apenas por um processo lógico? Será que a gente apenas calcula, pensa em consequências, pensa em custo e benefício para tomar uma decisão? Será que é isso? Bom, não é o que as pesquisas têm indicado. As pesquisas indicam que no processo de tomada de decisão, o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. E acabam entrando nesse processo de tomada de decisão aspectos bem irracionais, bastante contraditórios, ou seja, nosso mundo emocional assume um papel relevante, assume um papel muito importante na tomada de decisão. E é sobre isso, é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais conteúdos como esse. Vamos lá, vamos para a nossa reflexão de hoje. Você realmente está no comando? Vamos pensar nisso. E quando eu pergunto, você está no comando? O que eu quero saber é se você domina todos os aspectos da decisão.
Se a sua decisão é puramente raciocinada, racional, calculada, ou se aspectos que você nem sequer se dá conta estão interferindo na tomada de decisão. Bom, o que as pesquisas indicam? Mais de 90% das nossas decisões são tomadas de forma automática. São tomadas de uma maneira em que os aspectos emocionais predominam, preponderam. Isso mesmo. Então, antes de você encontrar uma justificativa racional, suas emoções entraram no jogo e decidiram, já tomaram a decisão. Quando você manifesta essa decisão, talvez nem mesmo você saiba o que está por trás, o que está guiando o seu processo de decisão. Quem nos revelou isso de uma maneira muito interessante foi um psicólogo chamado Daniel Kahneman. E o Daniel Kahneman, psicólogo norte-americano, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Que história é essa? Como um psicólogo ganha um Prêmio Nobel de Economia? Bom, porque ele demonstrou que mesmo nas decisões econômicas, por exemplo, comprar, vender, investir, poupar, aquelas decisões que parecem serem guiadas apenas por questões racionais, por uma calculadora científica, por processos muito pensados, muito racionais, nada disso. Nada disso. Quando nós observamos a bolsa de valores, os investidores, a gente percebe. A gente percebe como o medo, como a preocupação, a insegurança, como estados emocionais podem determinar a tomada de decisão e às vezes a pessoa decide da pior maneira possível porque decidiu com base no seu estado emocional, embora essa pessoa fosse dotada de alto preparo técnico para tomar uma decisão diferente. Então, ela não foi capaz de assumir o comando do seu estado emocional, o estado emocional se insinuou de uma forma muito poderosa, que determinou aquela decisão. E por que isso acontece? Porque, e aí está o brilhantismo do Daniel Kahneman, Daniel Kahneman explicou como se dá o mecanismo básico de funcionamento da tomada de decisão. A tomada de decisão ela envolve dois aspectos. Um aspecto emocional, que são as regiões chamadas subcorticais do cérebro, né? O nosso sistema límbico, várias regiões do cérebro que estão envolvidas no processo emocional e outras regiões do cérebro que interagem com essas do sistema límbico, que dizem respeito a pensamento, associação, racionalidade, autocontrole, né? Que seria o córtex pré-frontal e outras regiões associativas do córtex. Ele, então, para simplificar, e é importante que isso seja dito, né? Daniel Kahneman simplificou, tornou algo muito complexo, simples, para que todas as pessoas pudessem entender. Ele lançou o livro Rápido e Devagar. É uma simplificação? É. O cérebro funciona de maneira mais complexa do que isso? Funciona. Mas o livro ganhou o público, se tornou um best-seller, porque ele explica coisas complexas numa linguagem simples. E aí todo mundo pode entender. Então, quando a gente divide rápido e devagar, ele está se referindo a esses dois aspectos do funcionamento dos mecanismos cerebrais que são acionados na tomada de decisão.
Quem é o lento? O lento é a nossa racionalidade, por incrível que pareça. E o rápido é o nosso sistema emocional. Não poderia ser diferente, né? Se você encontra um perigo, você precisa responder em milésimos de segundo. E por isso o nosso organismo está preparado para responder a estímulos de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Imagine que você está andando na rua, vem um cachorro latindo, bravo para te morder. Em milésimos de segundo, várias reações acontecem no seu corpo. Todo o seu organismo se prepara para lutar ou fugir. Você não está no controle disso. Você não comanda se os seus vasos vão ser dilatados, se o seu batimento cardíaco vai se acelerar, se os seus músculos vão reter glicogênio, se a sua suprarrenal vai produzir cortisol. Você não controla isso. Você não está no comando disso. São processos automáticos e muito rápidos. Você simplesmente age. E depois de 1, 2, 3 segundos, começa um processo racional de avaliação, que é um processo mais lento. Então, veja, não é que o sistema 1 seja melhor do que o sistema 2 ou vice-versa. Não é que o que é mais rápido é melhor do que aquele que é mais lento. Não tem nada disso. Os dois são essenciais e os dois interagem na tomada de decisão. O que acontece é que um é mais veloz e o outro é mais devagar. O nosso sistema racional, ele é mais demorado, ele é mais sofisticado, ele é mais refinado, por isso ele é lento. O nosso processo emocional, ele é mais certeiro, ele é mais direcionado e ele tem uma história evolutiva de milhões de anos. Então, os sistemas são complementares. Bom, essa foi a maneira muito genial que o Kahneman encontrou de traduzir numa linguagem popular várias e várias pesquisas que mostraram isso. Então, quando você está diante de uma questão complicada, quando você está diante de um desafio, né, você precisa tomar uma decisão. O seu sistema rápido, que é o sistema emocional, em milésimos de segundo, ele já te prepara para essa decisão. Ele já te predispõe para essa decisão. Então, depois de alguns segundos, você vai começar a raciocinar, começar a fazer associações, começar a pensar, lembrar-se de situações semelhantes que você viveu. Então, só aí, só depois disso, você aperfeiçoa sua decisão. Mas será que é sempre assim? Será que é sempre assim? Será que nós sempre refletimos sobre aquilo que nós estamos sentindo? Será que nós sempre temos consciência daquilo que estamos sentindo? Bom, não é bem assim. Não é bem assim, e é isso que nós vamos ver agora, né? Muitas vezes, a pessoa está dominada por estados emocionais. Estados emocionais são complexos, porque eles envolvem várias emoções, eles envolvem memórias, eles envolvem a história de vida daquela pessoa, envolve a criação, a família, o que a pessoa aprendeu, o que ela absorveu na infância, na adolescência, na vida adulta. Estados emocionais às vezes envolvem mais de uma emoção. E aqui nós temos, eu vou pegar 3 estados emocionais: ansiedade, o medo, aquele medo que perdura por 2 semanas, 3 semanas, um mês, né? Não estou falando da emoção medo, estou falando de um estado emocional mais complexo. A dúvida,
Que é um estado emocional de perplexidade, às vezes tem um pouco de desânimo, às vezes tem um pouco de pessimismo. Né? Quando você está sob o domínio desses estados emocionais, e quando eles perduram, porque a pessoa não fica ansiosa apenas um dia, apenas uma hora. Às vezes ela fica ansiosa por semanas. Às vezes ela fica num estado emocional de medo que perdura um mês, 6 meses. Às vezes ela está em dúvida há vários anos. Esses estados emocionais que perduram, que persistem, que ficam na vida da pessoa por muito tempo, eles impactam de forma muito mais forte o processo de decisão. Por mais que a pessoa seja inteligente, por mais que ela raciocine, por mais que ela leia, por mais que ela pense, por mais que ela seja racional, ela está sob o domínio desses estados emocionais. Então, mesmo que você apresente oportunidades para essa pessoa, ela vai enxergar oportunidades como se fossem riscos. Ela vai enxergar perigo onde não existe. Ela vai enxergar insegurança onde há apenas novidade, mudança, inovação. Então a pessoa fica predisposta a uma reação emocional. Ela fica predisposta a decidir numa direção e não na outra. Então, mesmo que o racional da pessoa aponte numa direção, falta coragem, falta resiliência, falta comando do estado emocional para que a pessoa possa superar esse hábito de fugir, de paralisar ou de ser impulsivo. Então ela acaba sendo impulsiva, ela acaba paralisando ou ela acaba fugindo, ao invés de seguir por aquele caminho que a sua racionalidade aponta. Por quê? Porque aquele caminho que a racionalidade aponta vai exigir dela que ela esteja no comando do seu estado emocional. Para estar no comando do seu estado emocional, você precisa de uma boa dose de autoconhecimento. Você precisa de uma boa dose de alfabetização emocional. Você precisa de uma boa dose de treinamento, intimidade com suas emoções, intimidade com a sua história, com seus traumas, intimidade com seus valores e princípios da sua família, aquilo que você recebeu, mesmo sem pensar muito. Sem essa intimidade com a sua vida afetiva, sem essa intimidade com o seu mundo emocional, você não consegue assumir o comando. Eu gosto de usar essa metáfora, que é muito interessante. Imagine um mar agitado e, no meio desse mar, um barco. Mas, no comando desse barco, um homem ou uma mulher que nunca navegaram, nunca dirigiram um barco, não sabem manipular o leme, não sabem seguir uma bússola, não sabem manejar o barco para que ele não afunde diante daquelas ondas, daquela tempestade. Qual a chance de sucesso dessa navegação? Poucas, poucas, poucas chances de sucesso.
né? A maior probabilidade é que essa navegação coloque em risco a vida tanto do comandante, aquele que está pilotando a embarcação, quanto das pessoas que estiverem no barco. Por outro lado, se você tem no comando, com as mãos no leme, um navegador, uma navegadora experiente, alguém que já passou por essa situação, alguém que domina os recursos do barco, alguém que sabe as manobras certas, alguém que sabe ler a bússola, que saiba voltar para a terra firme, as chances de uma boa navegação são enormes. Nessa metáfora, o que seria dominar os recursos do barco? O que seria compreender o comportamento do mar? Seria o equivalente a estar no comando da sua vida emocional. Para isso, você precisa conhecer em detalhes as emoções, os sentimentos, os estados de humor, ou seja, os estados emocionais. Você precisa saber quais estímulos disparam certos estados emocionais em você. Você precisa compreender quais foram os traumas que você viveu ao longo da sua vida. Como foi a sua criação? Que tipo de herança psicológica você tem da sua família? Padrões de comportamento que você repete, que várias pessoas da sua família repetem e que elas não se dão conta de que estão repetindo, estão copiando, estão reproduzindo de forma inconsciente. Não seria importante examinar isso? Não seria importante explorar isso? Bom, se eu não consigo acessar meu mundo emocional me domina e eu nem sei o que está acontecendo. Eu nem me dou conta do que está acontecendo. Então, esse é o desafio. Por isso que a gente iniciou essa live com essa pergunta: quem está no comando? Quem está no comando? Se o seu estado emocional está no comando, você está inconsciente. Você nunca parou para refletir. Algumas pessoas nem acham importante isso. Não, esse negócio de emoção, para que eu vou investir nisso? Para que eu vou saber isso? Né? Isso aí não paga boleto? Não paga boleto. Mas inconsciência emocional gera boleto. Porque você vai fazer compras, você vai administrar a sua vida financeira de uma maneira tão inconsciente, tão automática, tão impulsiva, que isso vai te gerar um tanto de boleto. E se você estivesse no comando da sua vida emocional, se você tivesse mais consciência emocional, até a sua vida financeira seria melhor administrada e talvez você não tivesse tantos boletos assim. É isso. Na verdade, é isso. Né? Então, o que você está perdendo sem perceber? Né? Bom, se eu não regulo as minhas emoções, se eu não conheço meu estado emocional, se eu não sei as origens dos meus estados emocionais, eu só tomo decisões de curto prazo. Né? Eu só tomo decisões no impulso. Né? Eu só tomo decisões que atendem ao que eu estou sentindo no momento, mas que talvez não sejam as melhores decisões a médio e a longo prazo. Né? E isso gera o quê? Isso gera culpa. Porque eu tomo a decisão errada, eu fico repetindo padrões, eu sempre tenho os mesmos resultados e aquilo me prejudica. Né? Acaba me prejudicando. Então, a ausência de clareza emocional, ela custa caro. Custa caro. Relacionamentos podem ser prejudicados,
a minha saúde, porque eu posso adoecer. Eu perco várias oportunidades que não vão se repetir, oportunidades que não voltam mais. Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Feche os olhos. Pense em uma decisão mal tomada na sua vida. Uma decisão que você tomou por impulso. Uma decisão que você tomou completamente refém do seu estado emocional. Qual foi o custo disso para você? Qual foi o custo? E aqui eu não estou falando de custo financeiro, hein? Qual foi o custo emocional? Foi uma decisão na área de relacionamento? Qual foi o custo disso para o seu relacionamento? Qual foi o custo disso para a sua vida familiar? Qual foi o custo disso para a sua saúde mental? Qual foi o custo disso para a sua convivência no ambiente de trabalho? Sua convivência com seus colegas de trabalho. Pensa nisso. É sobre isso que nós estamos falando, né? É exatamente sobre isso que nós estamos falando. E a pergunta: é possível treinar a mente? Quando eu digo mente aqui, eu estou falando tanto da racionalidade quanto do sistema emocional. É possível treinar a minha mente para decidir com consciência? É possível. É possível. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, especialmente o autoconhecimento emocional, ele não só é possível, ele é imprescindível. Ele é mais que necessário. Sobretudo, nos dias de hoje. É por isso que, particularmente, como psicólogo, como neurocientista, o que eu tenho percebido atualmente? Eu tenho percebido cada vez mais, que aprofundar na nossa dimensão emocional, compreender as emoções, aprender a nomear aquilo que você está sentindo, entender o que está motivando um sentimento ou uma emoção, ou seja, qual que é o gatilho, quais são os estímulos que estão disparando determinada emoção. Isso é fundamental para você viver hoje. Talvez isso não fosse fundamental há 50 anos atrás. Mas hoje, no mundo completamente conectado, no mundo em que você faz 5, 10 reuniões online por dia, que você convive com pessoas do mundo inteiro, no mundo em que você tem notícia de tudo que está acontecendo no planeta instantaneamente, nesse mundo de hoje, se você não tem essas habilidades de regular suas emoções antes de você agir, a vida fica muito difícil. Fica muito difícil. É por isso que nós estamos vendo tantos agravos à saúde mental. Segundo a OMS, aproximadamente 1 em cada 8 pessoas está com transtorno. Nós estamos falando de quase 1 bilhão de pessoas. Isso é 5 vezes o Brasil. 5 vezes a população do Brasil. Esse é o número de pessoas com transtorno. E veja, a maior parte, ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Ou seja, o elemento talvez central desse adoecimento seja o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. Então, nesse cenário, nesse quadro atual, em que as pessoas encontram muita
muita dificuldade para regular suas emoções, muita dificuldade para assumir o comando da sua vida emocional, a grande tendência é você tomar decisões precipitadas, tomar decisões no impulso. A grande tendência é você se esquecer de que o comandante das emoções é você. Eu não controlo a emoção que eu estou sentindo, eu não controlo os estímulos que vão disparar as emoções, mas uma vez que a emoção se expressa em mim, o meu comportamento eu controlo. O tempo que eu vou ficar nesse estado emocional, eu controlo. Bom, então, se eu não treino, se eu não passo por um processo de formação emocional, de alfabetização emocional, eu tenho muito a perder e as minhas decisões se tornam muito impulsivas. É exatamente por isso, gente, que, embora as inscrições estejam encerradas para o meu método Equilíbrio das Emoções, eu e minha equipe recebemos aqui várias mensagens das pessoas falando assim: poxa vida, eu perdi a oportunidade de me inscrever na turma, não tem como reabrir para a gente, né? Pessoas que acompanharam a jornada, hein? Pessoas que acompanharam a jornada, Equilíbrio das Emoções, né? E não puderam fazer parte da turma Fênix. Então é o seguinte, nós resolvemos dar mais uma chance para essas pessoas. Mas é muito rápido, gente. É muito rápido essa chance. Então é o seguinte, olha, nós temos uma lista de espera. Uma lista de espera. Vamos lá, você vai apontar a sua câmera para esse QR Code. Aqui está o número do suporte, 42 3578 0583. Qualquer dúvida, aciona aí o nosso suporte. E se você tem interesse em aproveitar essa última oportunidade, nós vamos abrir aqui uma lista de espera e vamos entrar em contato com você para conseguir uma vaga, porque a turma Fênix lotou, gente. A turma está lotada. Então, nós vamos abrir essa oportunidade, mas tem que passar por essa lista de espera. Combinado? Essa próxima oportunidade. E amanhã de manhã, a equipe vai entrar em contato para conversar com você que tem interesse para essa última oportunidade para fazer parte da turma Fênix. Fênix, está aí o QR Code, só se apontar seu celular, clicar no link e entrar nessa lista de espera. O que é importante aqui? Nós falamos sobre processo de tomada de decisão, né? Falamos tudo aqui sobre a tomada de decisão. A importância de você estar no comando da sua vida emocional. Como psicólogo, como neurocientista, eu enfatizei essa grande demanda do mundo moderno. No mundo cheio de tecnologia, num mundo totalmente conectado, em um mundo com inteligência artificial, nós vamos precisar cada vez mais de pessoas que tenham consciência das próprias emoções. Pessoas que tenham um treinamento emocional. Porque a vida vai ficar muito exigente. As demandas são imensas. E para isso está surgindo uma nova necessidade para as pessoas, das pessoas estarem no comando da sua vida emocional. E aqui no método Equilíbrio das Emoções, você tem todas as ferramentas para se preparar para esse presente e para o futuro e tomar as melhores decisões da sua vida. Eu estou te aguardando.